E temos hoje aqui a Lia Marcondes, que é uma escritora. Ela tem um livro lançado, ela vem apresentar para nós esse livro. Um livro muito interessante, que tem uma tese que é alguns contextos, mas uma tese verdadeira. A Lia é nascida em Taubaté, formada secretária executiva. Boa tarde, Lia Marcondes. Boa tarde. Lia, mulheres motoristas é a tese mulher no volante, perigo constante? Não. Ou o contrário disso? Não, é para provar o contrário. Na verdade, as mulheres sabem bem disso, mas a gente comete muitos micos no trânsito pelo excesso de zelo, né? Pelo cuidado. Os homens são mais ousados, a gente é mais cautelosa. Então, este livro é para contar os micos que a gente comete no trânsito, que a gente comete bastante, por distração, por cuidado, mas tem 3 capítulos no final para defender as mulheres. Porque os homens até fazem bastante gozação nesse sentido, de que as mulheres cometem muitos micos, mas como nós normalmente estamos desempenhando vários papéis, né, como mãe, como profissional, dona de casa, enfim, a gente tem muitos papéis a cumprir. Até culturalmente mesmo acaba nos sobrando muitas coisas. Tempo para pensar no volante. Daí a gente não pensa nesses detalhes de que o carro precisa de água, ou que precisa verificar uma coisa ou outra, precisa calibrar pneu, se é álcool, se é gasolina, enfim, são coisas que a gente não pensa muito. Como é que você fez a pesquisa? Eu pegava muitas caronas com amigas, que eu dirigi assim, um tempo razoável, mas eu não dirijo, né? Faz muito tempo que eu não dirijo. Tenho carta de motorista e tal, mas não dirijo, faz tempo. E aí eu pegava carona com as amigas e sempre tinha um mico, né? A gente sempre passava por micos. E aí uma delas me deu a ideia de escrever sobre isso, porque eu gosto muito de escrever, trabalho com escrita e tal, ela me deu a ideia. E aí eu peguei a ideia e já fui a campo e comecei a ouvir minhas colegas. Comecei a perguntar para todas as mulheres que eu encontrava os micos que elas já tinham vivido no trânsito. E foi assim durante um ano. E foi fácil escrever sobre isso, porque as mulheres contam os micos, se divertem com os micos, assim. Não tem problema em esconder como os homens, né? Porque eu acho que poderia ter até um livro sobre os micos masculinos, mas ninguém conta. Mas aí não vai ter jeito de escrever esse livro, porque eles vão esconder, mesmo que eles vão falar, não errei. O livro da Lia Marcondes se chama Mulheres Motoristas. Isso. Aí tem um subtítulo, Micos Femininos no Trânsito, vendido em Taubaté? Como eu que fiz, assim, eu não consegui editora, então você pagou a divulgação, eu paguei a impressão e a divulgação está sendo feito por mim e pelas pessoas que me conhecem. Eu consegui deixar à venda na banca de jornais e revistas Evidência, que é em frente ao Colégio Idesa. Então aqui em Taubaté está sendo vendido nessa banca, a R$25. E também coloquei no Mercado Livre. Se alguém quiser comprar pela internet, é só consultar livro Mulheres Motoristas no site do Mercado Livre e já aparece, acho que a primeira coisinha que aparece lá é o livro, primeira propaganda. Mulheres Motoristas. Você é o primeiro livro desse então no Brasil ou tem outros? Nas 2 vezes que eu estive visitando a Bienal, eu não encontrei nenhum, nem parecido. Então eu acredito que... Aqui também tem o seu... e-mail. Tem e-mail. Pelo seu e-mail pode comprar o livro de você? Pode também. Além de escrever o livro, você abriu um curso de redação em Pindamonhangaba, onde você trabalha, não é isso? Por conta das pessoas me perguntarem muito, me pedirem muitas sugestões de escrita, trazerem muita correspondências para eu arrumar e tal, eu coloquei assim como meta, além do trabalho inerente à função, eu montei um curso de redação básica, apesar de não ser professora, até o básica no nome foi por isso, para não ter essa responsabilidade de ser professora para fazer aquilo. Então foi uma coisa assim, resolvida para fazer internamente, apesar de eu dentro do local de trabalho? No meu local de trabalho. Apesar de que eu já fiz algumas aulas fora do local, aqui em Taubaté inclusive, recebi para isso, porque eram pessoas conhecidas que sabiam do conteúdo do curso, acharam interessante, até me pagaram para fazer algumas aulas externas. Mas o propósito é assim, é melhorar a escrita na empresa que eu trabalho, melhorar a qualidade das redações feitas pelos funcionários e até pelos
nossos diretores, que não importa o que você é dentro da empresa, você tem alguma coisa que às vezes você não domina, e eu como secretária eu consigo ajudar nessa área. E aí eu montei o curso de redação por isso, venho dando curso desde dezembro de 2003 até hoje. Até eu tenho um curso marcado para amanhã, para semana que vem, eu sempre marco assim. É um dia? Eu marco, às vezes eu faço um por mês. É um dia, assim, não é um dia de aula, são 2 horas de aula, porque é bem básico mesmo. E tem um material depois que eu deixo com a pessoa para consulta, para ir se aprimorando, né? Porque eu acho que depende mais da pessoa do que da gente, né? A gente dá o material, dá mais ou menos como utilizá-lo e a pessoa vai atrás. E junto com esse curso, eu montei uma biblioteca para ajudar também o pessoal, porque para ser um bom escritor, você tem que ter material, tem que ter conhecimento, então tem que ler. E eu montei a biblioteca tanto para ajudar o pessoal a escrever melhor, como para melhorar a média de leitura do brasileiro, que é bem baixinha, né? Eu fiz uma pesquisa da média de leitura em 2005, eu não cheguei a refazer, mas eu acredito que não tenha mudado muito, de que a média de leitura do brasileiro é de 3 livros por ano. Até que é muito. Isso quem lê, né? Porque tem gente, que lê muito e gente que não lê nada. Exatamente. Então a média ficou em 3. Na França, na época que eu vi, no Brasil eram 3, na França eram 9 por ano e nos Estados Unidos 12 por ano, ou seja, 1 por mês. O que deveria ser pra gente, porque em um mês dá pra você fazer muita coisa e ler um livro, né? Eu, inclusive, já cheguei, pelo gosto, pela leitura, já cheguei a ler 50 livros no ano. Só que foi um ano, assim, excepcional. Que eu 4 tive livros tempo, por mês. eu tive tempo Dentro da sua concepção, como o camarada desenvolve essa técnica para bem escrever? Quais são os passos? Primeiro, acho que tem que ler. Ler um mínimo, né? Eu acho que tem que ter, assim, interesse de ler jornais, revistas, qualquer coisa que seja. Até eu, quando comecei a biblioteca na Unimed, eu pedi para o pessoal, eu chamava as pessoas que não gostavam muito e eu ia insistindo até a pessoa começar a ler, para melhorar isso. Agora, a escrita é assim, eu acho que a gente só aprende a escrever escrevendo. Porque às vezes as pessoas traziam dúvidas, falavam assim, eu preciso fazer uma correspondência assim e tal. Me ajuda, mas me ajuda sim. Trazia o assunto, faz pra mim. E quando eu comecei a escrever, eu também tinha essa insegurança de, como é que eu vou colocar isso no papel e tal. E fui desenvolvendo, fazendo, né, praticando, porque eu acho que qualquer coisa que a gente faça depende da prática. Você não fala, assim, sabe fazer alguma coisa sem ter feito muito, assim, você não aprimora sem continuar fazendo, tudo é prática. Então, eu aprendi assim também, e eu acho assim, as pessoas às vezes têm dificuldade de colocar coisa no papel, mas se você pedir para ela falar sobre o assunto, ela consegue. Então, sempre assim, quando eu começo o curso de redação no meu trabalho, eu falo pro pessoal, vocês podem fazer um esboço como se vocês estivessem contando a história para alguém ao telefone, por exemplo. Eu sempre falo ao telefone porque é mais fácil você falar sem ver a pessoa do que às vezes perto da pessoa. Às vezes a pessoa já tem é mais tímido e tal, mais reservado, não consegue. Mas assim, contar alguma coisa para alguém, é fácil a gente fazer. Então, finge que você está contando e escreve aquilo. É lógico que depois você vai ver a grafia, você vai dar forma, tem estética, que hoje com o computador é muito fácil, porque eu sou secretária da época que era máquina escrever. Então, eu fazia uma carta 3 vezes para dar a forma que eu queria, para distribuir bem o texto no papel. E hoje em dia mesmo, apesar do computador, a gente não vê muito esse esmero em mandar uma carta com um texto bem distribuído. Eu recebo muitas cartas de outras empresas para minha diretoria e você olha assim, não é aquele texto bonito de ver, nem sempre é. Já melhorou muito, mas eu acho que ainda falta muito para o pessoal melhorar. Mas é interesse, né? Eu acho que às vezes o pessoal quer fazer, mas faz do jeito que saiu, tá bom. Eu acho que é um pouco de interesse também. Lia, fale de alguns dos micos mais costumeiros ou mais saborosos, entre aspas, que ocorrem com as mulheres, o que as mulheres passaram para você.
Olha, tem assim, quando eu comecei a colher as histórias para o livro, o que mais eu ouvi de histórias, assim, até ri bastante com essas histórias, foi sobre estacionamento. Porque às vezes, assim, as pessoas até acham fácil, as mulheres até acham fácil dirigir, mas para estacionar é um problema. Tem até uma amiga que ainda trabalha comigo, que ela dirige muito bem, já dirige faz um tempo e tal. Mas até hoje, ela chega no trabalho e ela fica dando várias voltas no quarteirão, procurando uma vaga ou antes ou depois de uma garagem, para ter esse espaço de entrada e saída, porque ela não consegue estacionar entre dois carros. Espaço pequeno. Não consegue. Pode até tentar, mas ela falou que é assim, é estender o mico. Então ela fica dando volta até achar. Ela sempre tem a sorte de achar, porque chega cedo e tal, chega cedo já para isso mesmo. Mas às vezes quando ela chega no horário, ela acaba entrando atrasada por esse fator aí de procurar uma vaga. Tem até uma amiga do trabalho também, que ela chegou em frente à empresa e viu 3 vagas. Tinha 3 vagas. E aí ela tentou estacionar na primeira, fez as manobras e tal, foi, voltou e não conseguiu. Ficou na do meio. Aí falou, não, vou tentar a segunda, ver se é um pouco melhor. Aí foi pra segunda, manobrou, tentou, entrou, saiu, nada, não conseguiu. Bom, vou pra terceira. Aí chegou na terceira vaga, começou a manobrar de novo e tal, e nada, não ia dar certo mesmo. Aí um rapaz que sempre tá ali pela rua, um cara que tem um comércio ali perto da gente, ele gritou pra ela, dá a chave que eu estaciono pra você. Ela não teve dúvida, saiu do carro, jogou a chave pra ele e foi pro escritório. Porque Eu já fiz isso, sem inibição nenhuma, que tinha que entrar numa vaga. Lembra quando tinha o supermercado Batistella perto da delegacia? Sei. E as vagas ali eram muito juntas, Na né? frente, né? Eu cheguei lá, tinha acabado de chegar um carro lá. Aí eu entrei mal, assim, parei quase na entrada da vaga e dei a chave pro motorista que estava chegando e falei, estaciona o meu também. Então, né? Não, mas é assim. E a gente os homens salvam a gente tendo de vez os em homens quando. para ajudar é muito bom. Apesar deles não serem muito solidários quando a gente comete algum mico para o trânsito, eles ajudam bastante. Eles ajudam bastante, tem mais facilidade. E tem essa capacidade espacial que a gente não tem. O cérebro dos homens eu acho que é mais adaptado a olhar o espaço e dar ou não dá. E a gente não, a gente olha o espaço, acho que dá, às vezes não dá, enfim. A gente não tem muita né? Tenta, mas às vezes não dá certo. Como a sua mãe, você já tentou fazer trovas, já fez trovas? Ou não tenta isso? Olha, eu acho assim, trova é para aquela pessoa que eu acho que tem o dom. Eu nunca tive vontade assim de fazer trova, nunca tentei. Eu acho que é o que eu falei, se a gente começar a praticar, acaba conseguindo. Eu acho que tudo que a gente assim se propõe a fazer, a gente que tem mais ou menos um certo, né, uma certa assim caída para, por exemplo, eu escrevo bem, gosto de escrever, pelo menos eu acho que eu escrevo bem. Gosto. Então, acho que se eu tentasse fazer, ainda mais com minha mãe ajudando, porque minha mãe ajuda muitas amigas dela ligam para casa para saber se tá bom, se não tá, se tem sílaba demais, se não tem. Porque trova é uma coisa específica, né? É 7 silábica, tem que rimar a primeira com a terceira, a segunda com a quarta, então assim, e tem que fechar uma história nas 4 linhas. Então é uma coisa, eu acho que é muito legal, quem tem o dom de fazer e tal, eu admiro até bastante minha mãe, porque ela tem uma capacidade, a pessoa dá um tema e ela fala assim, nossa, mas vai ser difícil fazer isso e tal, e pensa, 5 minutos depois ela fala, vê essa aqui, o que você acha? Então ela tem essa facilidade. Eu nunca tentei fazer. Sua mãe é ganhadora de muitos prêmios, né? Minha mãe já ganhou muitos prêmios aqui no Brasil, na Itália, ela já ganhou acho que ela já ganhou uns 3 ou 4 na Itália, no Clube da Simpatia, Clube da Simpatia, eu acho que é, para onde ela manda as provas. E ela assim, manda em italiano? Não, ela manda em brasileiro mesmo. Ela manda em brasileiro, mas ela já... Não, eu falei Itália? Ou Portugal. Não, Portugal, desculpa, Portugal. Eu perguntei para você, Itália? Não, Portugal. Clube da Simpatia em Portugal, desculpe a minha falha aqui. Mas ela participa, então ela ganha bastante, ganha muitos prêmios. Você já contou o nome da sua mãe aqui para os internautas? Não falou ainda. Acho que o nome da não, mãe dela. é Argemira Fernandes Marcondes. Eu não falei o nome não, só falei bastante dela, mas eu não falei o nome. Ela é colega do Celso Bruno na Academia Taubateana de Letras, que ele também faz parte. Olia, e sobre multas, as mulheres reclamavam de multas no trânsito? Multas não.
Eu acho que não tem nada aí a respeito de multa. É mais assim... Porque param no lugar errado, não aconteceu isso? Não, nenhuma. Nossa, então elas são muito cuidadosas. Falou sobre multa. Realmente. É mais assim, distração, mais de estacionamento, rampa. Lia, você publicou uma edição, mas você acha que vai publicar a segunda edição? Está sentindo que vai publicar uma segunda edição? Eu pretendo. Eu não sei como é que funciona esse de primeira e segunda, se tem números de livros. Não. Cada vez que você manda fazer é uma edição, é isso? Exatamente. Então, eu quero, né, fazer uma segunda, porque da primeira edição eu acho que eu tenho uns 20 livros só. E eu espero que essa divulgação que eu estou fazendo a respeito do livro tenha resultado, para eu poder fazer a segunda e quem sabe a terceira, quarta, quantas forem possíveis. Eu gostaria assim de fazer mais. Mulheres motoristas, mitos femininos no trânsito, autoria de Lia Marcondes. Quem quiser falar com a Lia, pode ligar no celular? Pode. 9116-6056. Isso é para comprar o livro Mulheres Motoristas, que é muito divertido. E também para ver se ela pode ministrar uma aula de redação para os interessados. Apesar de não ser professora. Então eu vou repetir o número do telefone dela. 9116-6056. E o e-mail lia.marcondes@hotmail.com. Então, Mulheres Motoristas de Lia Marcondes. Lia, muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Agradeço. O Diário Taubaté TV está à sua disposição sempre que você precisar. Muito obrigada.